para falar sobre este assunto, eu recebo ao vivo aqui no estúdio do Tudo Mais a Rita Novaes, que é nutricionista. Rita, bom dia. Que alegria te receber aqui. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Vamos falar então aí dessa relação entre os alimentos, as doenças, a nossa vida, a qualidade de vida, tudo isso, não é mesmo? Isso. Então vamos começar. Se você tiver alguma dúvida, já manda aqui no chat, a Rita responde pra gente daqui a pouquinho, se você tiver alguma dúvida aí sobre alimentação e também essa relação entre alimentação e doenças. Rita, vamos lá. Me diz uma coisa, como que os alimentos influenciam? Eles influenciam, na verdade? A pergunta é essa, eles influenciam Eles vão influenciar desenvolvimento bastante, principalmente na inflamação do nosso corpo. É mesmo? Hoje, com a questão da vida moderna, então nós trabalhamos bastante, tem a questão do estresse e alguns alimentos podem inflamar, levando a predisposição a algum tipo de patologia. Ah, então tem isso. Então, tem. Quais são os alimentos que mais inflamam o corpo? O primeiro deles, campeão, é o açúcar. E aí, o açúcar, nós temos o problema que é um alimento viciante. O açúcar é sempre o vilão, gente. É sempre o vilão. É sempre, não tem jeito. Então, açúcar, gordura saturada, alimentos industrializados, embutidos. Então, são alimentos que nós deveríamos estar evitando, principalmente também a questão de fritura. Então, aquele alimento, quanto mais gostosinho, quanto mais industrializado, a gente tem que tomar cuidado. Eu digo que a gente não vive na bolha, a gente nunca vai comer esse alimento, mas se é frequentemente que essa pessoa está consumindo, ela pode piorar a sua saúde e aumentar a sua predisposição a ter algum tipo de patologia, até mesmo câncer. Olha só, até mesmo câncer. Agora, o glúten, só para a gente ter só para ter uma curiosidade aqui, o glúten ele inflama o corpo só de quem é intolerante ao glúten ou qualquer pessoa quando consome glúten já fica ali um pouquinho mais inflamado? Nós temos as pessoas que têm a sensibilidade ao glúten, então elas não devem estar consumindo frequentemente, mas se a pessoa consome muito frequentemente, várias vezes por dia, ela também vai se inflamar com o glúten. Nós tivemos na época da década de 50 uma mudança na genética dessa proteína, desse glúten, que não é mesmo da época dos nossos avós. Então, devido a essa mudança genética, nós aumentamos o nosso processo inflamatório. Então, vou falar para você, se você puder evitar, seria interessante. Agora, quando a pessoa não tem como, às vezes é o único alimento que ela tem naquele dia, então a gente fala, coma com moderação. Entendi. Então, assim, é perigoso também. É perigoso, mas na vida, tudo que é excesso vai trazer malefícios. O problema é que tem pessoas que comem pão no café da manhã, biscoitinho no intervalo da manhã, à tarde é lanche e à noite ela não janta. Então, fica muito frequente esse alimento, então vai predispor mais a inflamação. E tem pessoas que não conseguem digerir a proteína do leite, então ela vai inflamar, vai lesar essa parede intestinal. Nós temos a parede intestinal muito próximo à questão da próstata, para quem é homem, para a mulher a questão do ovário, do útero, do aparelho reprodutor, que vai trazer inflamação nos nossos corpos. Então eu falo que nosso corpo, ele é fofoqueiro. Por proximidade, se um órgão inflama, vai inflamar o do lado também. Explica pra gente isso. Eu acho que muita gente pode ter curiosidade. O que é um corpo inflamado? O que ele provoca? Dá distensão abdominal, gases? O que provoca lá dentro quando a gente consome um alimento que inflama nosso organismo? Quando você consome algum alimento, você tem estufamento ou gases, isso quer dizer que você não digere bem aquele alimento. Aí precisa fazer uma investigação para saber qual alimento está te inflamando. Inflamar quer dizer que o seu corpo ele não está funcionando da forma adequada. Quando você pede um exame de sangue, ele tem um PCR alterado, um CPK, são marcadores, tem outros também que quer dizer que esse organismo ele está inflamando. Isso quer dizer que ele não está funcionando da forma adequada. Então, ele está alterando o pH do seu corpo, deixando ele mais ácido, deixando ele predisposto a patologias. Quando você leva essa inflamação, nós não conseguimos absorver todos os alimentos que nós consumimos, todos os nutrientes, todas as vitaminas. E nosso corpo é uma maquinaria. Para ele funcionar, ele precisa dessas vitaminas que vêm através da alimentação. Como ele não consegue absorver esses nutrientes, ele começa a funcionar dando pequenos jeitinhos. Esses pequenos jeitinhos vão fazer que as carências nutricionais não façam
com que o nosso corpo funcione da forma adequada e vai levando as patologias. De uma forma bem simples. Entendi. A gente entendeu agora, né? O que significa inflamar o corpo aí. Bom, nós começamos o nosso bate-papo aqui falando sobre saúde do homem e de doenças como câncer da próstata. Existem alimentos que influenciam o desenvolvimento deste tipo de câncer, do câncer da próstata nos homens? Tem? Tem sim, principalmente o consumo dos alimentos saturados. Então, alimentos muito gordurosos, então cupim, um bacon, uma banha, são alimentos que vão inflamar e podem aumentar esse tamanho dessa próstata, levando, uma coisa é aumentar o tamanho da próstata, outra coisa é o câncer, mas aquela inflamação daquele órgão que vai ter alteração na micção, na ejaculação, pode, se não cuidado lá na frente, levar a um câncer, porque a célula começa a se multiplicar de uma forma equivocada. Isso é um câncer. Claro que o médico vai fazer toda a investigação. Entendi. Então, vamos dizer assim, você falou, não industrializados, desculpa. As gorduras saturadas. As gorduras saturadas. Isso. Então, assim, consumir muita linguiça, isso? Linguiça, bacon, carnes gordurosas, que são geralmente carnes de origem animal, o chocolate, esses alimentos, eles vão fazer que, além de inflamar, as pessoas ganhem peso. Geralmente, não tem um padrão, o homem ele está sobrepeso e ele também começa a desenvolver uma alteração nessa próstata. Porque essa alteração vai fazer que alguns nutrientes, como por exemplo o zinco, seja reduzido e esse homem não consiga produzir a quantidade suficiente de testosterona. Tem outros fatores também, estou falando de uma forma bem simples para quem está em casa entender. E aí, todo esse metabolismo alterado, porque a pessoa ela está sobrepeso, ela não se alimenta da forma adequada, ela não dorme da forma adequada, o excesso de açúcar que eu falei no comecinho, que é o mais agravante, o açúcar é um dos maiores problemáticos na questão do câncer, vão fazer que nós tenhamos, né, no caso do homem, alterações que vão causar o câncer de próstata. Olha só, claro que assim, né, você está dizendo aí consumo desses alimentos saturados, mas, na verdade, não é uma coisa de vez em quando, não, tudo bem. Muito frequente. Que significa que o risco aumenta se for frequente, sei frequente. Lá, na semana de 7 dias, comer todos 5 os dias. por exemplo. Tem gente que come fritura todos os dias, tem gente que come alimentos gordurosos todos os dias, então é uma frequência, não é hoje foi lá e comeu algum prato que gosta. É uma questão serene muito pontual, a pessoa vai ter uma predisposição genética, que aí em cima dessa predisposição ela está consumindo os alimentos inflamatórios, aí vem outros fatores também, por exemplo, não dormir direito, sobrepeso, não fazer atividade física, às vezes tem relacionado também o fumo, tudo isso vai propiciar. Então, a gente sabe que os alimentos também que são fast foods, os alimentos industrializados vão fazer com que potencialize, porque os alimentos industrializados têm os conservantes, têm os corantes, tudo isso prejudica. Ah, entendi. Então, assim, não significa, né, que vai comer uma vez e vai acontecer isso. Não é porque hoje você comeu uma pizza, isso. Né? Hoje eu comi uma pizza e vou ficar doente, eu comi uma linguiça, uma salsicha. Não, é porque tem pessoas que comem por vários anos aqueles alimentos e aí vai potencializar, vai prejudicar. Olha só, que curioso. E uma isso. questão que nem o refrigerante. O refrigerante, então um copo assim, ele tem mais ou menos um tanto assim de açúcar. Então é como se você estivesse pegando um copo de açúcar e virando na sua boca. E isso é super prejudicial, principalmente para o câncer. O zero, ele não tem açúcar, mas ele tem alguns conservantes que vão diminuir as vitaminas, alguns têm maltodestrina, que o nosso corpo, quando ele sente aquele sabor levemente adocicado, o nosso corpo vai metabolizar isso, ele vai, além disso, aumentar a hemoglobina glicada, que é uma enzima que ele mostra aqui para o nosso corpo, que a gente está glicando os nossas células lá dentro, então ele prejudica esse processo inflamatório, fazendo com que cada vez mais você altere o pH do corpo, levando a possibilidade de levar a uma patologia. Então percebe que é multifatorial, é a minha conduta todo dia por vários anos. A gente tem o impacto do meio ambiente. Como o meio ambiente é poluído, nós nos intoxicamos e nós precisamos fazer no nosso corpo a eliminação. Nós temos no nosso fígado 3 fases. A gente
inala ou consome o poluente, nós vamos fazer a conversão e a eliminação. Se faltar vitaminas, eu não consigo eliminar aquele poluente. Então, aquele poluente ele pode ser um disruptor endócrino. O que ele quer dizer? Que o nosso hormônio não vai funcionar da forma adequada. E para ele funcionar, eu preciso da comida adequada. Então, consumir alguns alimentos são fundamentais para auxiliar nosso corpo a fazer essa faxina, essa limpeza, esse detox. Ah, olha só, gente. Então, assim, tem que... uma coisa vai puxando a outra. Boa alimentação, dormir bem, não é mesmo? Evitar o açúcar, fazer atividade física, se fumar, parar de fumar, se beber, parar de beber, não é mesmo, Rita? Então, assim, é uma sequência, na verdade, né? Uma sequência quando começa a consumir muitos alimentos, né, que você disse aí, que pode acontecer um problema. É isso. Então, assim, é progressivo, vamos dizer assim. É progressivo. Às vezes você pega um paciente que ele está com a próstata aumentada, você faz uma reeducação alimentar, ele consegue reduzir peso, e isso pode ajudar na predisposição. Então, ele já está aumentando, eu vou lá, reduzo o peso, eu desinflamo ele, eu posso reverter essa situação. Agora, quando a pessoa ela procura a ajuda de um profissional e ele já está com o diagnóstico ali, ele tem que fazer químio, rádio, vai ter que fazer a cirurgia e o médico vai ver a conduta. Então, por isso que fazer uma prevenção é fundamental. Olha só, você sabia disso, você que está em casa, que assim, os alimentos que os homens, né, os homens que estão assistindo a gente, que os alimentos aí que de repente você consome, né, com uma certa frequência, eles podem aumentar a prótese, e essa prótese, a próstata, desculpa, e essa próstata aumentada, ela pode um dia virar um câncer. Isso, porque depende como a célula vai se multiplicar. São diagnósticos diferentes que deve ficar muito bem claro na cabeça da pessoa, não é sempre porque ela tem um aumento, a próstata que vai virar um câncer. Não. São coisas diferentes. Então, se, por exemplo, reduzir o peso... Já diminui o processo inflamatório. Diminui os riscos. Isso, você pode usar fitoterápicos, alimentos que vão fazer com que tenha essa contribuição no processo dessa inflamação, que vão ajudar bastante. Olha só, e depois de diagnosticado com câncer de próstata, existem alimentos que ajudam no tratamento? Sim. Quando a pessoa está inflamada e ela está fazendo o tratamento, a gente precisa trabalhar sempre com o médico para ver qual o problema que está acontecendo. Então, nós temos aí a semente de abóbora. Eu gosto muito de prescrever para paciente, porque ele tem uma ação de redução desse processo inflamatório, pela composição nutricional de fitoquímicos dessa semente. Tem o fitoterápico salpometo também, que a gente pode estar prescrevendo para o paciente na forma de chá, e ele vai contribuir para a redução desse processo. Então, a gente tem bastante trabalho científico falando a respeito disso. Claro que, como todo fitoterápico, não é porque é natural que deve ser consumido sem orientação, porque eles também interferem na medicação que pode ser que essa pessoa esteja consumindo. Então, sempre precisa procurar um auxílio do nutricionista para ele verificar se você pode ou não pode. Nós temos também o ômega 3, que quando a pessoa está com a próstata aumentada, você pode indicar porque ela ajuda nesse tratamento. De contrapartida, se a pessoa já está com o diagnóstico do câncer de próstata, nós vamos avaliar que, dependendo do tipo de câncer, ele pode sim consumir o ômega 3 ou não deve. Então, por isso que o médico vai fazer o diagnóstico, nós vamos avaliar. O câncer de próstata, ele veio aonde? Ele é a base hormonal, ele é a base que eu falo que ele se desenvolve mais rápido, porque ele gera um processo inflamatório, ele está ligado ao metabolismo do açúcar, então tem vários fatores, e por isso que as pessoas falam, meu vizinho fez isso, meu vizinho fez aquilo, o que o seu vizinho fez muitas vezes pode ser que não seja interessante. Nós temos também o licopeno, que muitas pessoas conhecem, né? Então, onde nós temos o licopeno? No tomate. O tomate pode ser consumido na forma de molho, ou aquecidinho. In natura também? In natura, ele vai ter. Só que quando você aquece esse licopeno, ele vai ter uma absorção melhor. Olha. E o licopeno é encontrado também na melancia, no mamão. Caso que a melancia e o mamão nós vamos consumir in natura, mas são alguns alimentos que as pessoas podem estar consumindo, que não são caros e que podem auxiliar até mesmo na prevenção.
Então, isso é bem interessante, que nem a questão de pescados, principalmente a cavala, a sardinha, que são peixes de profundidade, que tem uma concentração de ômega 3, bem interessante para fazer toda essa prevenção. Então, de repente, colocar aí 2 vezes na semana um pescado, que não são peixes caros. Então, é uma questão que a pessoa vai se adequando no seu dia a dia também. Olha só, então a Rita ela deu dicas para a gente agora assim de quem está passando pelo processo de tratamento e também de prevenção. Falou vários alimentos aí que as pessoas podem investir. Por que não investir 2 vezes por semana? 2 vezes por semana é um bom número. Porque quem mora em São Paulo às vezes tem dificuldade de comprar pescados, então umas 2 vezes por semana já vai ajudar bastante. 2 vezes por semana pescados, então é um bom número. Isso, Entendi. Um bom número. Agora, vou voltar só um pouquinho lá atrás. Você falou da semente de abóbora. Isso, eu acho uma delícia, gente. Eu gosto demais. Tem tantos benefícios assim? Tem. E como consumir? A semente de abóbora você pode comprar pronta na loja de produtos naturais e você vai estar consumindo. Ou você pode comprar abóbora, vai vir a semente, você pega ela e você vai torrar ela ou no forno ou na frigideira. E você pode estar consumindo aí por volta de 30 gramas, que dá mais ou menos 2 colheres de sopa. Pode consumir dias intercalados ou todo dia. Quem não gosta pode picar ela e colocar numa salada ou misturar junto com a refeição. Ela é um alimento que ela aumenta a produção de zinco, que é importante para a produção hormonal, de uma forma equilibrada. Ela é importante para o nosso sistema imunológico. Ela tem ação desparasitante também. Se eu for falar aqui da semente de abóbora, nós vamos ficar aqui a manhã toda falando sobre ela. Eu gosto muito. Claro que a gente está dando dicas aqui para a saúde dos homens, mas essa dica vale para as mulheres também. Serve para mulher também. Isso mulheres a semente de abóbora não tem uma contraindicação, a não ser que uma pessoa que ela tem uma dificuldade de digerir um alimento um pouco mais gorduroso, porque é uma gordura do bem, a semente de abóbora. Então a gente fala, lógico, tudo a gente está falando aqui de uma forma geral para as pessoas, mas a grande maioria se beneficia bastante com a semente de abóbora, né? Então, se você tem um pouquinho de dificuldade aí, mais difícil colocar para torrar no forno. Compra nessas pronto. lojas de grãos, vende, não é mesmo? A Já granel. vende prontinho para consumir. 2 colheres por dia? 2 colheres de sopa por dia. Lanchinho, gente, no meio da tarde, no meio da manhã, uma semente, eu gosto demais, sabia? E já dá uma sensação de saciedade. Então, aquela pessoa que ela tem compulsão alimentar à tarde, porque ela tem uma certa ansiedade, ela pode estar consumindo essa semente de abóbora, que ela dá uma segurada um pouquinho naquela vontade de comer. Então, tem várias coisas que podem ser prescritas, indicadas para a pessoa, ela só precisa querer mudar um pouco o seu estilo de vida, mudar um pouquinho a sua alimentação. É claro que um alimento, um fast food é muito mais gostoso do que um alimento natural, mas se é para ter saúde e evitar maiores problemas, vale a pena fazer. De vez em quando um fast food, mas consumir ali. Não frequentemente. Não é gostoso comer uma salada bem feita, não é mesmo, Rita? Assim, né, com produtos naturais ali, é sempre muito bom, frescos, né? E as pessoas têm dificuldade hoje de ingerir vegetais. Então, eu falo, de repente, colocar um molho na salada, mudar a preparação, porque verduras, elas são similares na questão do sabor. Se você mudar a preparação, mudar o tempero muda. Porque se você colocar um prato de salada sem tempero nenhum, as pessoas têm dificuldade de ingerir mesmo. Agora, Rita, me diz uma coisa. Existe alguma outra doença sem ser o câncer de próstata, que também pode acontecer aí com os homens devido à má alimentação? Sim, hoje nós temos um crescimento muito grande de câncer intestinal. E aí, como nós temos nosso intestino aqui, e aí nós temos embaixo todo o nosso aparelho geniturinário, por proximidade, ele pode inflamar o órgão próximo e você comprometer. Então, é muito comum a pessoa, às vezes ela tem um diagnóstico de câncer, esse câncer não consegue resolver esse problema, ele começa a ter metástase, que todo o corpo fica contaminado com esse câncer, então pode ser sim. A gente acha que câncer de mama só mulher tem, mas homem também pode ter câncer de mama, porque ele também tem seus mamilos. Então, homem também tem. Sim, homem também tem câncer de tireoide. Então,
quando a pessoa tem um processo inflamatório, ou ela está tendo um tratamento de câncer, é muito importante controlar a alimentação e fazer todo o acompanhamento médico para ver se o câncer não está proliferando em outros órgãos também. Então, é muito importante tudo isso. E o câncer de fígado também é muito comum. Hoje tem um grande número de pessoas com gordura no fígado, que nós chamamos de esteatose, que se não tratada, ela vai virar uma cirrose ou até mesmo um câncer. Então, tem várias coisas que podem acontecer no corpo, tanto do homem como da mulher. Tá vendo só, gente, como que tudo passa aqui pelas nossas escolhas? Não é mesmo, Rita? Como olha quantas doenças a gente, de repente, pode aí estar prevenindo, não é mesmo? Deixando ali de lado, né? Com a alimentação. Como a alimentação é importante, como a alimentação é a boa alimentação. Boa alimentação. A boa alimentação, ela é fundamental para o nosso organismo, não é mesmo? Com certeza. Nós temos também o chá verde. Além dele ter as catequinas que está ali presente, ele diminui também o processo inflamatório, ajuda também nessa questão da redução do tamanho da próstata. Então, o paciente que está fazendo um tratamento, eles pode se beneficiar, né? Nós temos o chá verde. Não é contraindicado para alguma coisa o chá verde ou não? O chá verde só se a pessoa tem uma gastrite. Se ela tá. tem gastrite, como eu estou falando, aqui a gente está falando de uma forma abrangente, então é sempre importante o profissional que está te acompanhando fazer a avaliação, né? Orientação, porque se a pessoa, por exemplo, está com uma anemia, nós não indicamos o chá verde, porque ele vai diminuir a absorção do ferro, né? Então, na vida tudo tem o lado bom e o lado ruim, por isso que precisa de uma indicação. Nós temos também a cúrcuma, né? Essa cúrcuma hoje se fala bastante. Tá na moda e é boa mesmo? É boa, você pode estar colocando na alimentação, né? De repente vai temperar um frango, ele vai ajudar também nesse processo de cuidado da próstata, do câncer também. Tem bastante trabalho científico falando de a utilização da cúrcuma junto com o tratamento que o médico está fazendo. Então, assim, nós temos vários alimentos que podem auxiliar. As folhas verdes escuras, porque são ricas em ácido fólico, em fibras, elas deixam o pH do nosso corpo alcalino. Então, nós temos vários alimentos que no câncer de próstata ou no câncer propriamente dito em outros órgãos, nós podemos utilizar, que vai trazer vários tipos de benefícios para as pessoas. As folhas verdes escuras é o quê? Couve, espinafre, escarola, rúcula, orenzo, o agrião, tanto o talo que as pessoas jogam fora, como as folhinhas. Nós temos vários alimentos, a catalonha. Pelo menos 2 vezes por semana consumir folhas escuras? Se você conseguir consumir diariamente as folhas verdes escuras, é melhor. Mas se você não gosta, pelo menos 2 vezes por semana. Que nem o peixe, 2 vezes por semana. Isso é. E frutas? Frutas também entram nessa lista aí de benefícios? Entra sim. Eu falei da melancia, do mamão. Nós temos a goiaba vermelha, é uma fruta que estamos na época e ela ajuda bastante porque ela também vai ter esse licopeno que eu falei da próstata. Ela tem outros nutrientes também. Então, toda fruta que é vermelhinha, ela tem uma série de antioxidantes que tem a ação de reduzir os radicais livres e também ela tem um pool de antioxidantes ali que vão contribuir nessa redução do processo inflamatório. Nós estamos entrando na época da romã, da cereja, da ameixa. Então, se você conseguir ali pelo menos 2 frutas vermelhas, que vale a maçã, que tem a casca vermelha também, então vai ajudar. Ah, Rita, olha, financeiramente eu estou um pouco apertado, né? De repente uma beterraba que tem a pigmentação vermelha, então você pode escolher o que você gosta, o que você consegue estar comprando, que vai auxiliar na sua saúde também. Então eu falei várias opções aqui. Várias mesmo, gente. Então a dica é assim, né? Abra menos pacotinho, menos fast food, descasque mais. Isso não é mesmo? As frutas, mais. Descasque mais, menos pacotinho, mais coisas descascadas. Porque você viu só como é fácil a gente prevenir, não é mesmo? É com as nossas escolhas, Rita, é impressionante. Se a pessoa se organiza, ela vai sair de casa, ela leva sua fruta, sua semente, ou até mesmo sua marmita, se ele tiver onde guardar e aquecer, é melhor porque você já se organizou. Agora, se você sai de casa, na correria, você pensa, depois eu resolvo, às vezes aquele dia a demanda de trabalho aumenta, você não consegue sair para comer, você começa a improvisar, aí começa a pegar o biscoitinho do vizinho, ou
a fazer encomendas ali de alimentação, então às vezes você acaba saindo totalmente fora daquilo que você almejava ali para o seu dia. O tal do delivery é uma delícia, é fácil, é prático, mas também é um perigo. Mas Cuidado nós temos com as deliveries escolhas. mais então, saudáveis cuidado e com as não, é escolhas. só cuidado É com a isso. escolha. Quando você pede um delivery, você está naquele horário planejado, você escolhe. Quando você já está morrendo de fome, você vai pedir aquele que vai vir mais rápido. Então ali, de repente, pode ser aquilo que, se você consumir frequentemente, pode trazer malefícios para a sua saúde. Olha só que dica boa. Vamos colocar na tela, então, o arroba da Rita ali, olha só, nas redes sociais, @nutricionista_Rita Novais, com I no final, né, Rita? Isso. Tem também o telefone dela aí, que você pode entrar em contato para você ter mais, esclarecer as suas dúvidas, ter uma consulta, para ela te auxiliar aí nesse processo, não é mesmo? De prevenção, principalmente, a gente certeza. quer, não é isso? E uma coisa que é muito importante, toda patologia, ela tem a questão da carência nutricional que eu acabei falando e nós temos o nosso gatilho emocional. Hoje, com essa questão da correria, de não dormir, do estresse, tratar a questão emocional é fundamental, porque vai trazer gatilhos aí que vai desenvolver patologias também. Então, pense, hoje tratamento com psicologia também é fundamental para você fazer todos os pilares que eu falei aqui. Alimentação, atividade física, a escolha alimentar, a saúde espiritual, a saúde mental, é um conjunto. Vamos marcar um dia para a gente falar só sobre alimentação e saúde mental? Sim, Quais vamos são os sim. alimentos que são bons para ansiedade, para depressão? Depressão, Pra quem- compulsão, Compulsão, vontade de doce. comer as emoções, né? Tem um Isso. monte de gente. Tô triste como, tô feliz É. como, não é isso? E tem pessoas que se alimentam de uma forma equivocada, que elas não conseguem nem dormir direito, porque elas estão totalmente descompensadas, né? Olha só, então vamos marcar um dia para você voltar aqui, Rita, para a gente falar sobre nutrição e saúde mental. Combinado. Olha, gente, muito obrigada a todas as pessoas que estão participando aqui, ó. O Inês disse o seguinte: semente de abóbora pode causar gordura no fígado? Não pode causar. A não ser se você comer um pacotão de 2 quilos todos os dias. Então, tudo não na vai, vida né? com moderação. Você não vai comer um pacotão de 2 quilos de semente de abóbora, então... Nem é gostoso para comer 2 quilos assim, né? A orientação, então, 2 colheres de sopa. Isso, aproximadamente 2 colheres de sopa, ficar mais ou menos dentro por volta de 30 gramas. Por dia, certo? Por dia. E a Evânia disse o seguinte, perguntou o seguinte para você, Rita: o chá verde pode ser aquele de caixinha já pronto? Ou não, é Não. melhor aquele de saquinho? Aquele que você faz com a folhinha, que você compra na loja de produtos naturais, ele tem mais quantidade dos ativos, dos fitoquímicos. Aquele que você compra industrializado é aquele que você está na correria do dia a dia, mas a concentração daqueles benefícios que tem desse fitoterápico não é a mesma coisa, não. Tá, o melhor é fazer o chá da folhinha, mas se Isso. não conseguir, o de Vai sachê. O de sachê ainda é melhor do que o industrializado, Então, isso. é melhor fazer um potão, um litrão de chá, colocar na geladeira, não é mesmo? Deixar geladinho. Umas 2 e comprar xícaras. um industrializado. Umas 2 xícaras por dia já você consegue esse benefício do chá verde. Então, de repente, de manhã cedo e leva uma porção para estar tomando durante o dia já é o suficiente. Já ajuda bastante. Viu só? Então anota aí, tá tudo certo. Obrigada pela participação de vocês. Um beijo grande, obrigada mesmo. Rita, muito obrigada. Foi muito bom ter você nessa manhã aqui com a gente. Eu que Volte sempre. agradeço. Espero que o pessoal tenha tirado as suas dúvidas aí. Muito obrigada.